Oi, chegou a hora, a prova é amanhã, então vamos concentrar aqui no que é mais importante, no que caiu mais nos últimos anos. Então eu elaborei algumas questões, né? Na aula anterior aí eu resolvi questões do Colégio da Polícia dos últimos anos. Hoje, a partir dessas questões dos últimos 5 anos, eu elaborei algumas questões pensando, né, no estilo da prova e pensando no conteúdo mais cobrado nos últimos anos. Então a gente vai trabalhar a revisão em torno disso. Então vamos lá. A primeira questão que eu elaborei aqui é de Brasil Colônia. Brasil Colônia, nos últimos 5 anos, caíram 4 questões de Brasil colonial. Dessas 4 questões, 2 foram de capitanias hereditárias. Isso é um sinal, né? Pode ser uma pista importante para saber o que a gente deve olhar agora na última hora. Então vamos lá. A minha questão, eu elaborei o seguinte: eu coloquei algumas palavras que remetem à colonização, ao período colonial, e pedi o significado, tá? Pode cair uma coisa assim. Então vamos lá. Primeiro, a número 1 tem feitorias, né? Daí aquele negócio que o Colégio da Polícia adora fazer. Coloca os números numa coluna, né? E para você corresponder a primeira com a segunda coluna. Na segunda coluna, lacunas vazias, onde você vai fazer a correspondência. E depois, da letra A a D, procurar a sequência correta de cima para baixo, né? No caso, daí na questão, ela vai estar na horizontal, lógico. Então vamos lá. Então, número 1 é feitorias, número 2, carta de doação, número 3, capitanias hereditárias, coloca um asterisco aí em capitanias hereditárias, você cai sempre. Governo geral e escambo. Então vamos lá. Feitorias. Quando a gente fala de feitorias, a gente lembra de uma espécie de depósito, de um armazém, onde eram guardados produtos esperando a chegada de um navio português. As feitorias têm muito a ver com o começo já da colonização, né? Com o pau-brasil. Feitorias eram alguns desses pontos onde eram armazenadas as toras de pau-brasil, que aguardavam daí a chegada de um navio português para levá-lo até Portugal e fazer todo o comércio na Europa, aproveitar daí a tinta vermelha, né, do pau-brasil para tingir os tecidos. Então a feitoria tinha, aqui no Brasil, na colônia Brasil, tinha a ver com isso. Claro que a gente sabe que outras feitorias as feitorias foram muito presentes na colonização portuguesa, fosse na Ásia, na África, então existiam as feitorias. As feitorias eram o quê? Aqui no texto diz o seguinte, aqui na lacuna, diz lá na segunda lacuna: locais no litoral que funcionavam como entrepostos comerciais, onde acontecia a troca de mercadorias entre os índios e portugueses. No caso aqui do Brasil, o pau-brasil, então. Então, feitorias eram os locais no litoral que funcionavam como entrepostos comerciais, onde acontecia, né, a troca de mercadorias entre os índios e portugueses. Beleza? A segunda informação ali na primeira coluna é carta de doação. Então, carta de doação, se você pensar na carta de doação, tem a ver a carta de doação, você lembra das capitanias hereditárias também. Observe que eu coloquei 2 coisas aqui de capitanias hereditárias, porque como eu falei para vocês, capitanias hereditárias já caiu 2 vezes nos últimos 5 anos. Então, carta de doação. A carta de doação era um dos 2 documentos que o capitão donatário recebia quando ele entrava em contato com o rei, tá? O rei concedia esse privilégio de explorar um lote de terra no Brasil. E esse lote de terra, esses 15 lotes de terra, eles foram entregues a 12 donatários. Então, todos os donatários, esses 12 que receberam, já no início, essas capitanias, eles receberam junto à carta de doação. A carta de doação era o documento que comprovava essa concessão deste lote de terra pelo rei português, tá? Para esse capitão donatário, um nobre português, tinha que ser nobre português. O outro documento
que não está nessa questão é o foral, né? No foral estavam os direitos e deveres, as regras que deveriam ser seguidas pelos capitães donatários, aquilo que ele podia, aquilo que ele não podia fazer. Então, aqui na questão, carta de doação. Carta de doação você vai buscar lá na terceira lacuna, está escrito assim, ó, documento que comprovava que o nobre português tinha recebido a posse da capitania. Então, carta de doação era o documento que comprovava que o nobre português tinha recebido a posse da capitania. Terceira informação. Capitanias hereditárias. Opa, capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, eu falei, repito de novo, nos últimos 5 anos caiu 2 questões. Então, capitanias hereditárias, o conceito, o que foi o sistema? O sistema de capitanias hereditárias foi criado em 1534 pelo rei de Portugal e tinha a intenção de efetuar, né, essa colonização do Brasil, exigindo o mínimo possível de recursos da coroa portuguesa. A coroa portuguesa estava num processo de reestruturação, né, econômica, né, já não tinham todo aquele lucro das especiarias, estava buscando um novo caminho econômico, né, e as capitanias, o Brasil Colônia entrava nessa tentativa de recuperar o orçamento português, né. Então eles tinham que criar o sistema, o rei pensou em criar o sistema e jogar todo o investimento para iniciativa particular. Por isso quem recebia era um nobre português. Esse nobre português, esses nobres com já experiência em administração de terras na Europa, lá chamados de feudos, aqui poderiam administrar essas capitanias hereditárias. Então foi uma forma que o rei português encontrou de colonizar o Brasil, fazer o Brasil dar lucros, exigindo o mínimo possível de investimento da coroa portuguesa. Vamos ver o que diz aqui, ó. Capitanias hereditárias, diz lá, ó, sistema de administração colonial criado pelo rei de Portugal que dividiu o Brasil em 12 lotes de terra. Então, é esta a informação, tá? Então, repetindo, capitanias hereditárias, sistema de administração colonial criado pelo rei de Portugal que dividiu o Brasil em 12 lotes de terra. A quarta informação ali é governo geral. Então, o sistema de capitanias hereditárias, ele falhou no começo, ele não deu o resultado esperado pela coroa portuguesa, então foi necessário modificar um pouquinho, foi necessário uma reestruturação desse sistema. E para melhorar as capitanias hereditárias, criadas em 1534, o governo português criou em 1548 o sistema chamado governo geral. Esse sistema, ele veio para resolver todos os impasses, todas as dificuldades das capitanias hereditárias. O governo geral vai ter a figura do governador geral, que é o representante do rei na colônia. Ele é um governador geral nisso aí de sistema, e ele vai reger em nome do rei, né? Ele vai administrar a colônia em nome do rei. Ele vai controlar os excessos dos capitães donatários e vai orientá-los a seguir as regras impostas, tá? Então vamos lá. Governo geral, número 4, sistema criado pelo rei de Portugal para centralizar e coordenar a administração e o povoamento do Brasil, está na última lacuna. Agora, escambo, número 5, escambo. O escambo foi um sistema, primeiro, o conceito de escambo é toda troca comercial que não tem dinheiro, que não envolve dinheiro. Toda troca de produto por produto. Então, algumas formas de escambo ficaram famosas na história do Brasil. Uma delas, né, envolvia o índio que cortava e transportava as toras de pau-brasil da Serra do Mar, né, e proximidades do litoral até a praia e armazenava nas feitorias, onde o navio português vinha lá de Portugal para fazer a troca com os índios, né? Em troca desse trabalho que os índios tiveram de cortar e transportar o pau-brasil até a feitoria, os índios recebiam objetos como panelas, espelhos, né, objetos de metal, né, miçangas, enfeites, né, produtos que para os portugueses tinham um valor pequeno.
comparado com o valor que eles iam conseguir com a venda dessa madeira, desse pau-brasil, para os holandeses, que ainda revendiam para os italianos, onde era lá na Itália, né, nos estados italianos, reinos italianos, nas cidades italianas, era utilizado daí, extraído essa tinta para atingir os tecidos na Itália. Então, os índios ganhavam objetos de metal, por exemplo, e os portugueses ficavam com o pau-brasil. Essa troca não envolveu dinheiro, isso era chamado de escambo. Existia um outro escambo também que envolvia o tráfico de escravos. Do Brasil saíam produtos como fumo, aguardente, pinga, né, cachaça, né, que eram levados até a África e lá eram trocados com traficantes de escravos africanos, né, negros africanos, por escravos. Escravos obtidos através das inúmeras guerras, né, que esses povos africanos estavam envolvidos. Então, era o escravo por esses produtos, cachaça e fumo. Então, aqui também não envolve dinheiro, é chamado escambo. Agora, no teste, está lá, ó. Escambo número 5. Na primeira lacuna está escrito lá a respeito do escambo, né? O primeiro que eu falei, que tem a ver com o pau-brasil, os índios e os portugueses. Os índios cortavam e transportavam o pau-brasil em troca de objetos como pás, machados, panelas, espelhos e etc. Então a sequência ficou 5, 1, 2, 3 e 4, a letra D, tá? Então temos lá o segundo teste. É um assunto bem importante também. Nas minhas anotações aqui, eu tenho que, nos últimos 5 anos, caíram 2 questões sobre folclore. Então, eu devido a isso, achei bem importante elaborar uma questão sobre folclore. Então, essa questão vai tratar sobre algumas características, algumas festas, danças tradicionais aqui no Paraná. Então, vamos lá. Da mesma forma, como é de costume no Colégio da Polícia, muitos testes são elaborados assim, com 2 colunas, onde você vai fazer a correspondência e assinalar a alternativa correta. Então, vai lá. No número 1 aqui, está escrito congada. Congada, das nossas últimas aulas, né, últimas aulas aí, nós vimos que congada é uma festa em homenagem, né, relembrando as tradições africanas, dos reinos africanos, sobretudo do Congo, onde era um momento onde aqueles antigos reis ou seus descendentes poderiam desfilar como reis da África, onde muitas pessoas iam dançando, jogando capoeira, cantando na língua, nos dialetos africanos, tá? Então, quando a Igreja Católica percebeu que essa festa era muito interessante, tinha muita participação desses escravos, a Igreja Católica se apropriou da festa e colocou um santo negro, que é o São Benedito, como santo homenageado da festa. E virou essa festa em homenagem a São Benedito. Então vamos lá. Congada, vamos lá. Festa tradicional na Lapa, em Paranaguá, são 2 cidades onde existe então essa festa da congada. Então a festa tradicional na Lapa e Paranaguá, em homenagem a São Benedito, e geralmente é na época de Natal que elas são representadas, né, que elas ocorrem, a congada. Então número 1, festa tradicional da Lapa e Paranaguá, em homenagem a São Benedito na época do Natal. 2, nós temos ali fandango. Fandango é uma tradição no litoral paranaense, dos caiçaras, dos pescadores, né, do nosso litoral, inventada, né, surgida há mais de 3 séculos, onde tem instrumentos típicos como a rabeca, o adufe, tem o tamanco também, que é importante na dança, a forma de dançar. Então é uma tradição no litoral. Vamos ver o que fala do fandango, bem importante. Fandango número 2, dança típica dos caboclos do litoral paranaense, que existe há mais de 3 séculos. Então é uma tradição do litoral, estava assumindo essa festa quando um grupo da Ilha de Valadares, coladinho ali em Paranaguá, né? Para chegar na Ilha de Valadares você só atravessa uma ponte, né? Então aí na Ilha de Valadares eles voltaram a
dançar, como pode dizer, recuperar essa festa tão tradicional da cultura paranaense. Então houve essa recuperação, inclusive nos últimos anos o principal grupo de dança lá de Paranaguá, lá da Ilha de Valadares, se apresentou em várias escolas municipais. Não sei se vocês viram, né, uma apresentação dessa dança, mas eles vêm se apresentando nas escolas municipais, tá? Então, fandango número 2, você procura lá, dança típica dos caboclos do litoral paranaense, que existe há mais de 3 séculos, está lá no final, na penúltima lacuna. Temos lá boi de mamão. Boi de mamão é uma festa similar, igual, né, mesma, só muda o nome, o boi bumbá. Boi bumbá é chamado, quase todo o resto do Brasil é chamado de boi bumbá. Aqui no sul, principalmente aqui no Paraná, é chamado de boi de mamão. O boi bumbá tem aquela história do boi, do vaqueiro, tem toda uma dança, uma representação teatral mesmo, da história do boi, da história do vaqueiro. Então tem muito a ver com essa tradição da pecuária, com a tradição mesmo de muita coisa, inclusive tropeiro, né, que esse envolvimento com o gado. Então tem toda uma história, né, um enredo, e a festa daí gira em torno dessa dança, né, chamada boi de mamão. Aqui, número 3, né, boi de mamão, tá lá, você coloca na primeira lacuna, tradição folclórica do litoral do Paraná, também é do litoral do Paraná, representada no Natal e Carnaval. Então no Natal e no Carnaval representado o boi de mamão. Então temos ali agora o número 4, Folia de Reis. Folia de Reis é uma festa bem interessante, né? Uma festa que tem a ver com a religião, com os reis magos, né? Com a história bíblica de que os reis magos, vindos do Oriente, 3 reis magos presentearam o menino Jesus, né? E essa tradição ela é relembrada nessa festa de Reis. Dia 6 de janeiro é o dia de Reis, né? Então no mês de janeiro, em muitos lugares, já a partir do Natal, mais correto, a partir do dia 25, esses foliões de reis, né? Os 3 reis fantasiados, com outros da comunidade, se deslocam de casa em casa, né? Visitam as casas na tarde para a noite, né? Durante a madrugada, onde eles vão cantando, expressando a sua fé e também pedindo os donativos para a festa do dia 6, né? É bem bacana, o pessoal acompanha, sempre tem uma comida, alguma coisa, o pessoal vai até a casa, faz um lanchinho, chega uma hora que você já não aguenta comer, de tanto que você comeu bolinho, coisa de pinhão, isso, aquilo, e chega na hora do jantar, e toma refrigerante, e come cookie, e não sei o que lá mais, e vai indo, torta de requeijão, lá na terra da minha mãe é uma loucura, né? Vai dar até fome na gente, é tudo, e a festa é bem bacana, né? É uma festa que eu acho bem bacana, bem bonita. Então, Folia de Reis, aqui no teste, número 4, Folia de Reis, tá lá, na segunda lacuna, você completa a segunda lacuna com 4. Os foliões de reis saem no primeiro do ano em peregrinação às casas, cantando e pedindo donativos para a festa do dia 6 de janeiro, dia dos reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. Tá, sai no 1º de janeiro, como eu falei, no 25 de dezembro, né? Depende da tradição do lugar, né? Geralmente mesmo no Natal. Então, número 5 agora, cavalhadas. Cavalhadas são festas que acontecem em Guarapuava, no Terceiro Planalto, né? Guarapuava, Palmas, onde eles relembram uma tradição portuguesa, essas festas lá na Península Ibérica mesmo, Portugal e Espanha, onde os ibéricos se envolveram, os cristãos ibéricos e também do resto da Europa, da França também, se juntaram, os cavaleiros medievais, e lutaram contra o domínio árabe na Península Ibérica. O Império Árabe, ele avançou lá da Arábia, onde hoje é o país Arábia Saudita, né? Do deserto da Arábia até todo o norte da África e chegou até a Europa.
Na Europa, o local que eles conquistaram foi a Península Ibérica. Eles ficaram 8 séculos na Península Ibérica. Então, toda a luta pela reconquista da Península Ibérica, que fez com que surgisse o país Portugal e o país Espanha, essa luta toda, ela é relembrada nessa festa, onde em azul se vestem, né, os cristãos, em vermelho os islâmicos. Representam essa festa. Os cavaleiros, lá em Guarapuava e Palmas. Então o número 5 está na última lacuna. Festejado em Guarapuava e Palmas, cavaleiros dramatizam as lutas entre cristãos e árabes na Península Ibérica. Beleza? Então, quem tem a folhinha é a letra B, a sequência é 3, 4, 1, 2, 5. Agora, número 3... Deixa eu molhar um pouco a garganta. Passarinho com sede não canta. Vamos lá. Então, lá, a número 3, ela vai tratar de um assunto muito importante, que é o tropeirismo. Na última aula nós resolvemos até uma questão sobre o tropeirismo dos últimos 5 anos, no Colégio da Polícia, tá? Resolvemos uma questão. Então, aqui eu elaborei uma questão agora para vocês sobre o tropeirismo, bem simples, bem tranquila, é só para relembrar o assunto mesmo, né? A 3 utilizava o caminho do Viamão, que ligava o sul do Brasil a São Paulo, né? Utilizava o caminho do Viamão, que ligava o sul do Brasil a São Paulo, a Sorocaba, e realizava o transporte e o comércio de produtos nos séculos 18 e 19. Então, nos séculos 18 e 19, qual era o caminho? O caminho do Viamão, diz no enunciado. Quem utilizava esse caminho? Daí tem lá nas alternativas, bandeirante. O bandeirante, essa figura típica do Brasil colonial, ele foi uma figura muito presente no século XVII. E o século XVII, onde os tropeiros caçavam índios para escravizá-los, o objetivo de escravizá-los, principalmente índios aldeados, índios das missões jesuíticas, que já tinham já conheciam a religião do branco, algumas técnicas agrícolas do branco, falavam português. Então, esse índio. O bandeirante também, ele procurava ouro, pedras preciosas, diamantes, e o tropeiro deu origem, o bandeirante, ele procurou ouro nesse século XVII, descobriu o ouro de aluvião no litoral paranaense, deu origem a Paranaguá, descobriu o ouro no primeiro Planalto, deu origem à cidade de Curitiba, a vila de Curitiba. Então o tropeiro tem muito a ver, desculpe, o tropeiro, falando de novo, o bandeirante tem muito a ver com o século XVII, tá? Capitão Mor, quem era o Capitão Mor mesmo? Capitão Mor, ele era responsável pela vigilância, pela segurança, pela defesa da colônia brasileira, tá? Então esse era o Capitão Mor, ele defendia a costa brasileira dos invasores estrangeiros e também atuava intervindo em questões também de conflitos com os índios. Então o Capitão Mor era uma das autoridades importantes do Brasil colonial. Tínhamos lá, maior autoridade do Brasil colonial, rei de Portugal, Segunda maior, aqui no Brasil, governador geral. Daí existiam os funcionários do governador-geral, o Capitão Mor, responsável pela segurança, o ouvidor Mor, responsável pela justiça, e o provedor Mor, responsável pelas finanças. Então, o Capitão Mor não utilizava o caminho do Viamão. Senhor de Engenho, quem que é o Senhor de Engenho? O Senhor de Engenho era a autoridade... tem a ver com o Brasil colonial do período do açúcar, do antigamente chamado de ciclo açucareiro, que pega aí também, os séculos 17, 18, 16, 17 e 18. Esse período do ciclo açucareiro tinha a figura principal, a maior autoridade dentro da vila, a autoridade em suas terras, era o senhor de engenho, o dono da fazenda. E a letra D fala do tropeiro, é essa a resposta, a letra D, que utilizava o caminho do Viamão, que transportava os produtos entre os séculos 18 e 19, o tropeiro. Então expliquei os outros, mas a resposta era o tropeiro, letra D. 4.
A 4 é uma questão sobre a hidrografia, né? Questões sobre hidrografia são questões muito cobradas no Colégio da Polícia. Se você pegar os últimos 5 anos, caíram 3 questões sobre rio, sobre hidrografia, né? Questões tanto de hidrografia de Curitiba quanto de hidrografia do Paraná, né? Dessas bacias hidrográficas aqui mais próximas da gente. Mas isso não evita que eles cobrem esse ano, já que eles já cobraram hidrografia de Curitiba, já cobraram hidrografia do Paraná, cobrarem, por exemplo, a hidrografia pensando em território brasileiro, daí pensar na bacia amazônica, né, maior do mundo, pensar na bacia do Rio Paraná, mas em toda a sua extensão, começando lá já na divisa da região centro-oeste com a região sudeste, né, toda a bacia do Paraná. Pode ser a bacia do Rio São Francisco, ou pode ser também uma questão que cobre um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho da bacia, pensando em âmbito nacional, paranaense e curitibano. Então, mais ou menos, vamos ver o que eu fiz aqui na questão número 4. Questão número 4. A respeito das bacias hidrográficas, assinale verdadeiro ou falso. A bacia do Rio Paraná é a maior e a mais importante bacia do território paranaense. Para lá, para tudo, para tudo. Então, a bacia do Rio Paraná, ela é realmente a maior do estado, tem os maiores rios e ela é mais importante por inúmeros motivos. A bacia do Rio Paraná, se a gente lembrar, vamos lembrar, ela começa, ela se estende, aliás, na direção leste-oeste do território. Então, a Serra do Mar é um divisor d'água, né? Os rios que nascem na face oeste, na face ocidental da Serra do Mar, correm para o interior do estado, na direção oeste do estado. Os rios que nascem na face oriental da Serra do Mar correm em direção ao Oceano Atlântico. Tá? Beleza, não correm primeiro, porque da porção, a bacia do Paraná, eles vão para o oeste do estado, daí se transformam na bacia do Prata, e da bacia do Prata, pela Argentina lá, eles chegam, pelo Buenos Aires eles chegam, né, Rio da Prata, chega até o Oceano Atlântico, tá? Eles também vão chegar no Oceano Atlântico através do Rio da Prata, né, junto com o Rio da Prata, né? Mas o caminho é bem mais longo do que aqui pelo Paraná, beleza? Da bacia atlântica, beleza? Então vamos lá, diz que a bacia do Rio Paraná, então é a maior, e ela também é a mais importante, porque tem Itaipu, tem inúmeras outras hidrelétricas, Salto Osório, Segredo, né? Inúmeras represas hidrelétricas, e a principal riqueza energética do Paraná, né, é hidráulica, é hidrelétrica, então a importância é essa. Também tem a importância, são rios grandes, obtenção de água, pesca, né? Alguns trechos até são navegáveis. Há um projeto da melhor utilização, já é utilizado para utilização ainda mais do Rio Paraná, né? E de outros rios aqui do Paraná, né, na navegação. Então, é importante sim a bacia do Paraná, é a maior do território paranaense. Agora, segunda lacuna, os principais afluentes do Rio Paraná são Iguaçu, Tibagi, Piquiri, Paranapanema e Ivaí. Verdade. Verdade, tá? Iguaçu, vamos pensar no Iguaçu. Iguaçu nasce aqui nas imediações da cidade de Curitiba, né? Ele faz uma das fronteiras de Curitiba, do município de Curitiba, com as cidades da região metropolitana, como por exemplo a Fazenda Rio Grande, né? Então ele nasce aqui, né? Pertinho ali da Serra do Mar, ali que nasce o Rio Iguaçu, e ele atravessa todo o território paranaense, né, fazendo divisa com o estado de Santa Catarina, depois ficando inteiro no Paraná, indo terminar em Foz do Iguaçu, né, onde ele é afluente do Rio Paraná, da bacia do Paraná, ele termina no Rio Paraná. Então o Rio Iguaçu bem importante, Rio Iguaçu, um rio muito importante para a economia das cidades paranaenses. Tibagi. O Tibagi, ele é um rio do segundo Planalto,
né? Ele corre Ponta Grossa, Telêmaco Borba, então ele corre nessa região do Segundo Planalto e ele deságua, né? Depois no Paranapanema, do Paranapanema, né? Chega no Rio Iguaçu, Paraná, desculpe. Temos o Piquiri, também é um rio importante, né? Corre no centro do estado, bem importante, corre para a direção oeste também. Paranapanema, que é um rio que faz divisa com o estado de São Paulo, também bem importante esse rio, né? Para a bacia do Paraná. E o rio Ivaí, que é um rio, de todos esses rios, né? Ele é o maior rio que é exclusivo do Paraná. O rio Ivaí nasce e termina dentro do território paranaense. O que não acontece com o Paranapanema, o que não acontece com o Iguaçu, por exemplo, que faz uma das divisas com Santa Catarina, né? E de outros rios do estado. Tá? Então o rio Ivaí, pensando em termos de maior rio exclusivo do Paraná, o rio Ivaí, tá? Mas é claro que se a gente pensar o maior rio que passa pelo estado do Paraná, é o Rio Paraná, lógico. Ainda tem o Paranapanema, enorme, o Iguaçu, enorme também. O rio Ivaí é menor do que esses, mas tem uma importância grande para o estado, tá? Principalmente para o interior do estado do Paraná. Então, verdade, esses são os principais afluentes do Rio Paraná. Os rios de maior destaque em Curitiba são Iguaçu, Barigui, Belém, Passaúna e Ivo. Então, dentro do município de Curitiba, realmente esses rios são de muito destaque. O Rio Iguaçu, né, todos os rios de Curitiba são afluentes do rio, afluentes ou subafluentes do Rio Iguaçu. Então, eles correm para a direção sul de Curitiba, né? Então, importante o Rio Iguaçu. Rio Barigui é importantíssimo, né? O Rio Barigui já caiu uma questão em anos anteriores, né? Que o ano passado, inclusive, a bacia do Rio Barigui, dentro do município de Curitiba, é a maior, né? O Rio Barigui também é afluente do Rio Iguaçu, importante, né? Tem o Parque Barigui, tem muita coisa envolvendo esse Rio Barigui. Rio Belém, importante para a história de Curitiba, para o surgimento da vila de Curitiba, né? Para a transferência da vila, importante até hoje, coitadinho, todo poluído, como quase todos esses rios que eu estou falando aqui. Rio Passaúna. Rio Passaúna bem importante também para o abastecimento de água na cidade de Curitiba, bem importante. O Rio Passaúna é um rio também grande, é um rio que faz algumas das fronteiras também com nossos municípios da região metropolitana, por exemplo, Curitiba, Araucária, né? O Rio Passaúna faz uma das divisas ali, tá? Ivo. O Rio Ivo é bem importante também, é o rio que passa embaixo do centro de Curitiba. Era um rio que é responsável por muitas enchentes, né, que aconteciam no centro de Curitiba. Depois esse rio foi canalizado, tá? Aliás, já foi canalizado e novamente canalizado, nova intervenção, isso mais recente. Agora nos anos 90, se não me engano, teve uma nova intervenção no rio Ivo. Não confundir o rio Ivo com o rio Ivaí, tá bom? Rio Ivaí é afluente do rio Paraná, o rio Ivo é um rio de Curitiba. Beleza, é verdadeiro então. Agora a outra lacuna, Curitiba é conhecida como cidade ecológica. Verdade, não é verdade? É verdade, é verdade. Verdade, os políticos aqui de Curitiba criaram essa história de cidade ecológica, mas se você olhar o riozinho, você vê que não é bem assim. Mas vamos olhar lá, Curitiba é conhecida como uma cidade ecológica devido aos cuidados com a preservação e limpeza dos seus rios. Que mentira! Mentira! Mentira, mas que mentira feia! Os rios de Curitiba estão muito poluídos. É só dar uma olhadinha no Rio Belém, é só dar uma olhadinha. No Rio Ivo não dá para dar uma olhadinha, mas você pode dar uma. Sente o cheirinho do Rio Ivo quando você passa no centro. Não tem nada de limpeza nos rios, tem nada. Claro que existem algumas intervenções do município, né, do governo municipal, na dragagem do rio, na retirada do lixo, que não é só culpa do município também, não vamos jogar toda a culpa no prefeito, né? Existiram muitos outros prefeitos, então a culpa não é dos políticos, somente dos políticos.
a manutenção do rio também é uma responsabilidade de todos nós, né? Então a poluição do rio é culpa do curitibano, é um mau exemplo do curitibano, né? Uma má imagem dessa cidade que nem é tão ecológica assim, ou quase nada ecológica, tá? Então, falsa a lacuna, a quarta lacuna falsa. Agora, os rios são importantes, pois contribuíram e ainda servem para a ocupação do território paranaense, no estabelecimento de limites, no abastecimento de água, na produção de energia elétrica, no transporte, na comunicação e no lazer. Bem extenso, mas tudo verdade. O rio serve para tudo isso. Para abastecimento de água, estava falando do Passaúna agora há pouco. Até na produção de energia elétrica, falei dos grandes rios da Bacia do Paraná, por exemplo, do Rio Paraná, de Itaipu. Tá? Transporte, eu falei também, alguns trechos do Rio Paraná, utilizados no transporte pelo rio, né? Que mais aqui? Na comunicação e no lazer, né? O rio, já brinquei em aulas anteriores, Rio de Jaquara, de boia cross lá no Jaquara, ou tomar um banho lá no Rio do Nunes e outros rios da Serra. Então, para o lazer, né? Para pesca, em períodos onde pode se pescar, né? Comunicação, né? Também, sempre a comunicação, transporte, importantes o rio também. Beleza, agora, então verdadeira, essa lacuna verdadeira sobre os rios, sobre a importância dos rios e sua utilização. Última lacuna, no litoral paranaense desaguam os rios da Bacia Atlântica, entre eles o Rio Iguaçu. Então está dizendo que o Rio Iguaçu termina no Oceano Atlântico, corre daqui, ó que louco o Rio Iguaçu, é o único rio que sobe serra. Então o Rio Iguaçu sobe a Serra do Mar, parece aquele desenho, assisti um desenho uma vez bem antigo, Caverna do Dragão, que dizia que o rio que corre para cima, é esse então. Claro que não, isso não existe. O rio não sobe morro, ele desce morro, ele vai acompanhar o acidente de relevo. Então a Serra do Mar impede que o Rio Iguaçu vá para o Atlântico, ele corre na direção do Rio Paraná, na calha do Rio Paraná, na direção oeste. Claro que, dependendo da estrutura geológica, né, do relevo, né, não foi o caso do Rio Iguaçu, mas o rio também acha um caminho. Se não fosse para lá, pode ter certeza que o rio ia achar um caminho. Quem sabe até abrindo galerias, cavernas, né, na Serra do Mar. Poderia ser, né? Poderia, mas a inclinação do nosso relevo jogou o Rio Iguaçu para a direção oeste. Beleza, então essa última lacuna está falsa. A sequência então é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro e falso. Letra D no testezinho. Agora a 5. A 5 é, tendo como base as formações vegetais do Paraná e do Brasil, assinale verdadeiro ou falso. Caiu uma questão, agora eu não lembro, tem aqui o testezinho, deixa eu dar uma olhada aqui, ano. Caiu no ano de 2011, na última aula eu até respondi essa atividade, 2011, caiu uma sobre as formações vegetais do território brasileiro, tá? Eu misturei. Falei do brasileiro e falei em particular do regional aqui do Paraná. Então vamos lá. Tendo como base as formações vegetais no Paraná e no Brasil, assinale verdadeiro ou falso. Primeira lacuna. A Mata dos Cocais é encontrada nos estados do Maranhão e Piauí. O que é a Mata dos Cocais? Essa Mata dos Cocais não estava nessa alternativa, nessa questão de 2011 aqui, né? Do CPM, mas eu coloquei aqui, Mata dos Cocais é uma vegetação, na verdade, de transição, né, entre essa vegetação da floresta amazônica e a vegetação do sertão nordestino. Então essa vegetação de transição que fica entre o Maranhão e o estado do Maranhão e o estado do Piauí é uma vegetação com muitas palmeiras, né? Cocais, como falam. Alguns deles dá para ser extraída algumas espécies de palmito, né? Em outros é possível inúmeras matérias-primas, né? Como, por exemplo, a carnaúba, né? Que dá para
chamada também, alguns chamam de árvore da providência, dá para extrair tudo dela, tem remédio, tem carvão, tem isso e aquilo, então muita coisa da cera, da carnaúba, né? Então bem importante para a economia regional lá, para a economia nordestina. E o babaçu, também tem o óleo de babaçu, né? Tem diversos produtos à base do babaçu, também é uma palmeira. Então a Mata dos Cocais é essa, é verdadeiro que está aí então. Mata dos Pinhais é uma vegetação subtropical que ocupava quase 50% do território paranaense. Então em torno de 44%, 50% do território paranaense era ocupado pela Mata dos Pinhais, que é o outro nome da Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias tem como árvore principal o pinheiro do Paraná. Então, que tem lá o pinhão, né? Semente que a gente utiliza muito na alimentação aqui no sul, típico daqui, das festas juninas, né? Do alimento do caboclo. Então, o pinhão, né? Da Mata dos Pinhais. Na Mata dos Pinhais, além da araucária, que tem o pinhãozinho, temos também a erva mate, né? E que a árvore foi muito importante para a economia paranaense, falei isso diversas vezes e continuo batendo nessa tecla, muito importante para a economia paranaense, durante o século XIX, início do século XX, a erva mate. Servia para abastecer, né, os mercados do sul da América aqui, a Argentina principalmente, Uruguai, que compravam essa erva mate com a intenção de consumi-la na forma de mate, que eles chamam lá, que a gente chama de chimarrão, né, que é essa erva com água quente consumida, né, na cuia, bombinha ali, então tradição sulista. E também na forma de chá. A forma de chá, né, chá mate, o chá seco, né, esse chá, esse chá mate, nos últimos tempos, né, nas últimas décadas aí, tem ganhado muito espaço no resto do Brasil, né, virou um consumo, assim, uma coisa muito consumido, por exemplo, nas praias cariocas, tomar mate, né, tomar o chá mate. Mas não, claro que não na forma do chazinho, saquinho, para esquentar a água, não. Lá eles vão tomar engarrafado. Inclusive uma grande empresa internacional, multinacional, ligada a refrigerantes, comprou essa divisão da empresa, né, da empresa mais tradicional aqui do Curitiba, do Paraná, né, comprou pode comercializar, eles que comercializam agora o chá mate engarrafado, beleza? Então, tá aí, ó, Mata dos Pinhais, erva mate e pinheiro do Paraná, as duas principais árvores, é típica do território paranaense, ocupava 50% do território, e tudo isso é verdade. Terceira lacuna, a maior parte da floresta amazônica brasileira está localizada principalmente na região centro-oeste. O quê? Centro-oeste? Centro-oeste. Primeiro, existe floresta amazônica na região centro-oeste? Sim ou não? Sim, sim. No norte do Mato Grosso, existe uma extensa área do estado do Mato Grosso existe a exuberante floresta amazônica. Inclusive é uma das áreas onde a floresta amazônica vem sofrendo o maior processo de desmatamento, devastação. É o norte de Mato Grosso. Mas ela não está localizada principalmente. Ela existe, mas principalmente ela está localizada na região norte do Brasil, estados do Amazonas, né, estado do Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia. Então, estados da região norte, onde tem a maior floresta equatorial do planeta. Ela não é exclusiva do Brasil, né? Nós sabemos que ela está presente também na Colômbia, ela está presente no Peru, né? Na Bolívia, tá? Nas Guianas, né? Atualmente em outros países também, tá? Vamos lá para a última parte da questão. Então, ó, a Mata Atlântica acompanhava boa parte da faixa litorânea brasileira, sobretudo na Serra do Mar. Exatamente. Originalmente, a Serra do Mar começava no sul da Bahia e se estendia até quase o Rio Grande do Sul. Chegava ali, né? Santa Catarina, ali final de Santa Catarina, começa o Rio Grande do Sul. É até ali, então, que a gente tem originalmente a Mata Atlântica. Em algumas áreas, essa Mata Atlântica avançava para o interior. Por exemplo, no estado de São Paulo,
a Mata Atlântica acompanhava algumas áreas de rios, algumas áreas mais ao interior, tá? No estado do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, em algumas áreas ia para o interior e acabava se misturando com a floresta tropical do interior, no caso, em algumas áreas, que é típica dos grandes rios do Brasil. Tá, então, tá certo, e ela acompanha a Serra do Mar, ela é a vegetação da Serra do Mar, beleza? Vamos lá, verdadeiro então. No segundo Planalto Paranaense existem grandes extensões de campos que são utilizados pelos rebanhos bovinos da região. Então, no segundo Planalto, originalmente nós temos campos, né? Grandes extensões de campos, né? Por isso que o segundo Planalto é chamado também de Campos Gerais, tá? Então, houve a presença de a instalação de imigrantes holandeses no segundo Planalto, principalmente na região de Carambeí, de Castro, e estes colonos, eles desenvolveram na região as criações de gado leiteiro, né? E isso faz hoje, atualmente, a região do segundo Planalto Paranaense, a Centro-Sul, é uma região de destaque nessa produção de leite e seus derivados, inclusive como cooperativas importantes a nível nacional presentes ali nessa região, beleza? Então, está verdadeiro isso, nós estamos aqui, a resposta, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 isso está na letra C. Então, pessoas, vamos dar uma olhadinha, eu quero falar de algumas coisas que podem cair, eu já falei que tem dos últimos 5 anos, né? Então, nos últimos 5 anos, por exemplo, de localização no Brasil, uma questão sobre pontos, sobre bússola, sobre pontos cardeais, colaterais, né? E subcolaterais, que é uma questão que até confundia os alunos, que era assim, ó, envolvia... era fácil confundir o nome da região, região norte, por exemplo, região centro-oeste. O nome é região centro-oeste, mas qual que é a localização em termos de bússola dessa região, né? Daí a região noroeste, em termos de bússola, a localização é noroeste. Centro-oeste fica na posição noroeste. Então era essa confusão, uma de localização. Uma de vegetação Brasil, que nós vimos já. Uma de climas, né? Clima semiárido, clima subtropical, clima equatorial, clima tropical. 2 de folclore paranaense. 4 como posso dizer, de Brasil colonial, 2 de capitanias, dessas de Brasil colonial, 2 eram de capitanias, uma de governo geral, tá? E outra sobre economia colonial, com ouros, índio, açúcar, né? Envolvendo esses assuntos. 2 de tropeirismo, 2 de emancipação política do Paraná, tá? Nós temos também questões sobre geografia botânica, né? Fitobotânica, aliás, de fitogeografia de Mata das Araucárias, né? E vegetações paranaenses, né? Envolvendo vegetação, 2. 3 de hidrografia paranaense e Curitiba. 1 de recursos naturais, 1 de mapas e outra de caminhos. Então, os últimos conteúdos cobrados foram esses. Isso não impede de cair também uma questão sobre algumas coisas que têm a ver com a história da polícia, com a história do Paraná, por exemplo, Revolução Federalista e Guerra do Contestado. Aliás, Guerra do Contestado faz tempo que não cai. Dependendo de quem fizer a prova, lá qual professor for escolhido para fazer a prova no colégio da polícia, cai sim uma questão de Guerra do Contestado, tá? Então, beleza? Pessoas, trabalhamos aí bastante com todos esses vídeos, vocês acompanharam, fizeram as atividades. Agora é o momento de manter a calma, né? Se você achar que há necessidade de reforçar alguma coisa, algum estudo, eu dei as dicas hoje.
Se você achar que está tudo de acordo ou achar que agora é a hora de descansar, faça o que você achar que é o mais correto e a sua família escolher também o melhor caminho. Se achar que o melhor é um cinema agora na véspera, sair, distrair, né, arejar a cabeça. Se achar que o melhor é tirar as últimas dúvidas, então aproveite esses últimos momentos da melhor maneira que antecedem a prova, né, buscando uma melhor prova sempre. O preparo foi bem feito e eu desejo o melhor para vocês, a melhor prova possível, né, e que vocês consigam desenvolver na prova tudo o que vocês entenderam, tudo o que vocês aprenderam, tá? Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, para ler adequadamente cada enunciado, saber o que a questão quer de você e prestar atenção muito no enunciado. Às vezes o enunciado pode dar alguma dica que vai te ajudar na hora da resposta, alguma informação que às vezes tem muita coisa que você não está conseguindo entender ali, mas tem uma palavrinha que vai te ajudar na resposta. Leia com atenção, não leia com atropelos, não tenha pressa na hora da prova. Faça, respeite o horário, claro, não precisa ficar lá também no desespero, até no último instante, a pessoa tomando a prova. Saiba dosar o teu tempo e muita tranquilidade. Boa prova, um abraço, beijão para vocês, até mais!